João 12:24. Vai dizer: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aí eu não ia ler no 27, mas eu vou ler. Agora minha alma está turbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Eu estou com essa palavra há alguns dias só, poucos dias. O Senhor me deu pós-congresso, eu assisti uma pregação em casa, e o Senhor falou muito forte através dessa palavra comigo. É uma palavra tremenda, mas é uma palavra de vida, sempre a palavra de Deus é uma palavra de vida, mas essa palavra é uma palavra que te traz um despertar, um confronto, te tira do lugar que você está, porque essa é a intenção da palavra, te tirar do lugar que você se encontra, te movimentar, te tirar do lugar que você está cômodo, que você está suave, que está tudo bem, aparentemente. A Bíblia vai dizer agora em João que se o trigo não morrer, ele fica só. Se o trigo ficar vivo, ele fica sozinho e não produz nada. Mas vai dizer também que se o mesmo trigo cair na terra e morrer, ele produz muito fruto. Jesus ele estava dizendo porque estava chegando a hora dele. Aqui esse contexto estava chegando a hora de Cristo ser crucificado. Estava perto. E ele diz para a gente entender que era necessário que ele fosse para aquela hora. Ele veio para essa hora. Era necessário que ele caísse como trigo na terra, morresse para produzir muito fruto. Porque todos nós somos consequência desse fruto que foi produzido através da cruz. Porque se ele não se entrega naquela hora, né, não haveria essa possibilidade. Já era tudo certo, já dava tudo certo. Ele já estava em obediência. Mas se não teria frutos, ele seria um trigo só. Mas aí ele entende que para o trigo produzir fruto, ele precisa morrer. Que para o trigo produzir alguma coisa, ele precisa se entregar. Ele precisa renunciar à própria vida. E eu vou dizer com toda a propriedade: morrer dói. Como que você sabe disso se você está vivo? Não é essa morte. A morte que está dizendo desse trigo aqui, para mim, para você, que nós somos trigos, é uma morte do nosso querer. É uma morte da nossa vontade. Porque agora a palavra vai dizer o quê? O Senhor vai dizer ali, turbado. Jesus, o cara da história toda. Turbado, inquieto. Pedindo, Senhor, me salva dessa hora, mas ao mesmo tempo em obediência entendeu que ele veio para essa hora. É assim comigo e com você, trigo. Vou te chamar de trigo nessa noite. É assim comigo e com você, trigo. Apesar da mente conturbada, turbada, do momento inquieto, do momento difícil, do momento que a gente pensa que vai, mas não vai, como fui falar aqui, é nesse momento que você precisa, como trigo, cair na terra para produzir fruto. Por quê? Porque trigo vivo não serve para nada. Trigo vivo não produz nada. Muito pelo contrário, trigo vivo
gente tem necessidade. A gente precisa de coisas que o Pai sabe, mas às vezes parece que Ele não sabe. Vou dar um exemplo, porque eu creio que assim, a gente prega o que vive e vive o que prega, né? Então eu creio que o Senhor permitiu a situação de hoje para que fosse também cooperar para a mensagem. Vou dar um exemplo de mim mesma. Estou quase 2 anos desempregada, mandando currículo, já fiz um monte de entrevista, passava, mas não era chamada. Aí quando foi ontem, eu tinha mandado um currículo. Quando eu abro minha caixa de e-mail, que eu abro minha caixa de e-mail toda hora para ver se chega alguma coisa lá. Aí quando eu abri minha caixa de e-mail, estava lá. Entrevista amanhã em Copacabana. Só que eu fiquei tão afoita que eu não vi direito a empresa, eu não vi o que era. Não, eu vi que era operadora de caixa, um monte de coisa lá. Eu falei, pô, caramba, eu fui chamada. Meu Deus, Deus está nesse negócio. Eu achando, docente, Deus está nesse negócio, vou entrar, não acredito, vou trabalhar. Caramba, eu estou num momento da minha vida que eu preciso muito trabalhar. E aí eu fui, fiz tudo que eu tinha que fazer, para no dia seguinte eu estar lá. Foi hoje. Aí fui eu para Copacabana. Cheguei no metrô, lá em Copacabana, saí do metrô, subi a plataforma. O Senhor falou assim, olha o e-mail de novo. Aí eu já comecei a desconfiar. Eu falei, não estou acreditando que o Senhor me deixou vir até aqui, para eu não passar pela entrevista. Eu já conheço. Quem tem intimidade já sabe, quando Deus fala alguma coisa, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Quando o Senhor falou para mim, olha o e-mail de novo, eu falei, caramba, tem caroço nesse anúncio. Aí eu fui, muito temerosa, abri o e-mail, comecei a ver a vaga. A vaga era no Mercado Zona Sul, para eu trabalhar no fechamento. Minha experiência, eu sempre trabalhei à noite. Mas, quando eu voltei para Cristo, eu fiz um propósito com o Senhor que eu não trabalharia mais à noite por conta da obra. Eu fiz um propósito com o Senhor dizendo que poderia abrir a porta que fosse à noite, que eu não ia entrar. Porque eu precisava e entendia que esse tempo era o tempo de eu servir a Cristo. Tá bom. Aí eu olhei e falei, tá. Aí o Senhor falou, pode voltar daí mesmo, não precisa ir lá para a entrevista não. Eu falei, mas por que eu vim até Copacabana? Gastei tempo, dinheiro. Aí o Senhor falou, porque eu preciso te levar no monte. Te trouxe aqui, te tirei de casa, porque se fosse para ir no monte de casa, hoje você não iria. Eu tenho um propósito lá, eu preciso te levar lá. Aí eu já vim, sabe? Eu não vou falar que eu vim turbada, mas sabe quando tu vem, cara, tu tá 2 anos desempregada. Abre uma porta para você. Chega lá, perto da porta, o Senhor dá a direção para você que não é para entrar na porta. Por isso eu vou dizer para você que morrer dói. Porque pela minha vontade eu iria entrar na porta. Pela minha necessidade eu iria entrar na porta. Mas eu entendi que o Senhor que me chamou, aquele que começou a obra na minha vida, Ele é fiel para concluir. Eu tenho entendido que mesmo que dou, eu preciso obedecer. Porque o
Porque quem tem chamado precisa estar disposto a morrer. E aí, falei, tá, né? Não vou entrar, vou continuar desempregada, glória a Deus. Vamos ver o que Deus vai fazer. Mas eis-me aqui, Senhor. Vou cumprir o que eu me comprometi diante do Senhor. E vamos embora. E o dia todo o Senhor falando, morre trigo pra mim. O dia todo eu dentro do metrô, qualquer passo que eu dava, eu só ouvia a voz, morre trigo. Eu sou colérica, gente. Eu sou o tipo de pessoa que não levava desaforo para casa. Me entro uma abençoada no metrô. Óculos escuro. Não pede um dá licença. Tá arrastando meu braço com tudo. Desse tamanhozinho a pessoa. Aquilo já me... Olha, já estava já, né? Por causa da porta lá que eu não podia entrar. Aí eu olhei para a cara dela. Na hora, morre trigo. Eu, tá. Porque a gente é testado no que a gente prega. Falei, tá. Tá bom. Então, porque minha vontade era... Estava cheia de unção. Cheio de azeite. A vontade era, oi querida, tu tá cega? Não pensei só que eu estivesse cega. Mas aí a voz de novo, morre o trigo. Eu tá, assim, não tô entendendo. Peraí, rapidinho, tá muito acelerado. Peraí, me dá um tempinho só pra eu assimilar o que tá acontecendo. E aí, eu fui pro monte. Abrir essa palavra para poder me aprofundar mais, para poder o Senhor falar mais comigo. O Senhor só falava isso, o Senhor não falava nada para mim. O Senhor só falava, trigo, você precisa morrer. Aí eu entendi, dentro desse contexto, eu entendi porque o Senhor queria que eu fosse no monte hoje, eu ia no monte amanhã. Mas o Senhor queria me levar, porque eu sempre falo, por causa de uma vida, Deus muda tudo. Por causa de uma alma, Deus muda uma direção, muda o roteiro, muda tudo. Aí Deus me levou lá no monte, uma mulher que eu nunca vi na vida, com uma cara de muito simpática, tipo assim da Nádia. Muito simpática. Aí eu orando, né? Abri o olho, tô gostando assim. A mulher aos prantos. Eu lá, aí voltei a orar. Menina, para de orar, tá lá, acudir a mulher. Porque eu falo comigo mesmo. Vai acudir a mulher. Falei, meu Deus, mas eu nunca vi mulher com uma cara de coisa, já tá. Aí fui, peguei minhas coisas e falei, tá, deixa eu lá, desci. Falei, oi irmã, bom dia. Posso te dar um abraço? Fazendo a simpática, né? Aí ela, onde? Aí Deus fez, falou. Aí eu entendi por que eu tinha ido no monte naquela hora, naquele dia. Porque o Senhor precisava encontrar aquela mulher hoje. E aí a gente vai vendo que a nossa vontade no meio do caminho, no caminho da crucificação, a gente vai entendendo que a gente precisa morrer. Que a gente precisa deixar o nosso eu. Que a gente precisa deixar a nossa vontade. No caminho da crucificação, no mesmo caminho que Cristo fez, e uma coisa que eu acho linda de Jesus, que tudo que Ele fala para a gente fazer, Ele fez. Para a gente não ter desculpa de dizer assim, mas Jesus está falando porque Ele não sabe, Ele sabe. Ele fez o mesmo caminho tendo que morrer. Ele fez o mesmo caminho tendo que entender que para Ele produzir muitos frutos, para que Ele produzisse muitos filhos, Ele teria que se entregar. E é assim na minha e na tua vida, para que a gente produza, para que a gente tenha filhos espirituais, para que a gente seja referência de alguma coisa para alguém, é necessário morrer. É necessário você abandonar a vida que até hoje você tinha. Você pode vir à igreja com a mesma vida, mas se você quer corresponder a um chamado, se você quer viver uma vida com Cristo, de verdade você precisa
você entende que tem um chamado e arde no teu coração por esse chamado, é necessário hoje se negar. Tem sonhos que, infelizmente ou felizmente, vamos ter que abrir mão. Tem lugares que nós não vamos mais poder ir. Porque Deus é Deus de detalhes. Tem situações que a gente não vai mais poder participar. Vou mais profundo. Tem festa de família que você não vai poder estar. Tem aniversário que você vai ter que dar a tua ausência. Porque não te cabe mais, não faz parte do propósito, dentro do chamado que Ele tem para você. Vão existir contextos que você vai precisar morrer. Porque ser crente aqui, falo de mim, é muito fácil. Adorar a Deus onde todo mundo está adorando é fácil. Obedecer onde todo mundo está obedecendo é mole. O difícil é obedecer quando todo mundo é desobediente. O difícil é você ouvir quando todo mundo é surdo. O difícil é você enxergar quando todo mundo é cego. Quando todo mundo não está vendo nada demais no ambiente. Você precisa ver coisas demais. Entende? Quando todo mundo achar muito normal, você precisa ser anormal. Porque se você está sendo normal, tem coisa errada aí. Se você está indo no mesmo foco que a multidão está indo, tem alguma coisa errada. Porque quem tem chamado e obedece dentro do chamado vai na contramão. Se todo mundo escolhe verde, você tem que escolher amarelo. Se todo mundo acha bonitinho criança dançando, rebolando, você vai achar feio. E vai dizer que está feio porque é uma criança. Porque se você concorda com o que todo mundo fala, tem alguma coisa errada. Se você acha legal o que todo mundo acha legal, tem alguma coisa errada. Se vocês estão na escola, no bondinho de vocês, porque tem bonde que eu sei que eu tinha bonde. Eu tinha bonde, eu era de bonde. Vocês tinham bonde, né? Eu era de bonde. Eu era líder, tá? Eu era líder. Vocês têm bonde. Se no bonde de vocês, todo mundo xinga e vocês riem, está sendo conivente, está xingando sem falar nada. Se no bonde de vocês todo mundo fala coisas que você sabe que fere a tua identidade em Cristo e você concorda, você está sendo tão qual. Se no bonde lá na escola todo mundo acha legal o garotinho bonitinho pegar todas as meninas e você acha graça, você está errado. Tem alguma coisa errada com você. Porque mesmo para um jovem é necessário morrer. Para viver nessa geração que a gente está vivendo, vocês precisam morrer. Com o trigo. Vocês precisam entender que vocês estão indo numa contramão. Que vocês não são igual a todo mundo que está lá. Vocês precisam entender que vocês vivem na terra, mas não são da terra. Vocês precisam ser diferenciados. Porque quando o negócio pegar, porque o negócio pega, tem que ter um que tem identidade de Cristo para socorrer. E aí se você se iguala a todo mundo, o que todo mundo faz, você faz, vai pedir oração para quem? E pede oração para a Mari. Mas se a Mari se iguala, é um exemplo, tá? Se a Mari se iguala, não vai pedir. Eu lembro que eu tinha bonde, como eu falei, mas quando eu conheci a Cristo, eu não tive encontro não. Tive encontro há pouco tempo. Isso mais de 20 anos atrás, mas quando eu conheci,
ler o Evangelho, tinha uns 14 anos. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu mudei todo o comportamento. Ninguém me reconhecia. A menina que botava terror na escola agora era chamada lá no banheiro da quadra para orar por alguém que estava precisando. Agora a menina que batia em todo mundo, que se achava bambambam, precisa agora abraçar as meninas da outra turma que era rival, que tinha isso, né? Era rival. Aí eu precisava agora ir lá abraçar elas e dizer que Cristo tinha esperança para elas. Porque é dessa forma que acontece. Quando o trigo começa a cair na terra e morrer, ele começa a fazer uma diferença que parece pequenininha. Mas é do pequenininho que começa. A menina que fazia mutirão, agora faz mutirão para orar. Na hora da educação física. E eu lembro, gente, isso ficou marcado em mim, como eu vou falar agora. Ficou marcado assim, já, né? Mas ficou marcado. E eu queria ter a oportunidade, não de me vingar, mas eu queria ter uma oportunidade dessa pastora que falou pra mim isso, me ver pregar um dia, mas ela vai ver, em nome de Jesus, antes dela morrer, que ela já está velha agora. Um dia eu cheguei, cara, na igreja, 14 anos de idade, primeiro amor. Cheguei toda empolgada lá na igreja. Gente, preguei na escola. As meninas aceitaram Jesus. Olha, tem mais. As meninas que aceitaram Jesus lá na escola, elas estão com Cristo hoje. Umas elas são até pastores. Porque a semente fica. Por isso eu estou dizendo para você, o que é pequenininho para você é muito grande para Deus. E aí eu lembro que eu cheguei lá na igreja, toda... Gente, eu preguei, as meninas aceitaram Jesus, não sei o quê. Teve uma pastora abençoada, cara. Eu nem falo o nome dela aqui dentro, a gente pode chegar. Mas eu vou falar assim, pastora Alceni. Me olhou. Sabe o que ela falou pra mim? Tu pregou o quê? Prego? Gente. Pra vocês verem a proporção que isso causou na minha vida, assim. Graças a Deus, para o Senhor me usar no que Ele tinha me chamado, mas isso me marcou de uma forma. Ela do nada, todo mundo assim alegre. Cara, eu tinha 14 anos, eu era adolescente. Todo mundo, caramba, Vanessa, é legal. Tinha uma irmã Ana Paula lá, já conhece a Ana Paula. Poxa, Vanessa, isso mesmo. A mulher me vira, cara, a mulher ocupada, ela parou. Eu lembro da cena. Tu pregou o quê? Prego? Ah, tá, virou. Eu fiquei estacalhada assim pra ela. E ela, Ana Paula, não liga não, deixa isso pra lá, deixa isso atingir não. Mas um dia o Alceni vai ver o quê? Vai ver. Vou fazer esse vídeo chegar até ela. Pra ela ver que eu prego não, que eu prego a palavra. Então, gente, voltando ao raciocínio, morrer dói. Morrer é complicado. Morrer te causa dores, te tira de lugares que você estava acomodado, que você estava acostumado, e te coloca em lugares desafiadores. Morrer como trigo na terra te coloca em lugares que de repente muitos não vão pisar. Eu orava pela Rafaela e Deus falava isso para ela. A Rafaela é diferenciada. Deus tinha chamado com ela. E o Senhor falava para ela, vou te levar a lugares que pessoas nunca vão pisar. E é sobre isso. Dentro do chamado, você vai para lugares, pisar em lugares que você nunca pensou em pisar. Mas que para que isso aconteça, você precisa? Você precisa? Morrer. Essa morte é uma morte de obediência. É uma morte para cumprir um propósito. É uma morte para algo maior ser estabelecido. Porque aparentemente a Bíblia vai dizer que, olha, aquele que está perdendo a sua vida, que está odiando a sua vida no mundo,
aquele que está negando a sua vida por minha causa, pelo meu chamado, aquele que está negando a sua vida por algo que eu tenho para ele e para ela, vai salvar a sua vida no final. Mas aquele que está ganhando a sua vida, ou seja, o trigo que está vivo, que não está morrendo, vai perder a sua vida no final. Trigo bom é trigo morto. Trigo bom é trigo morto. Pega um trigo vivo. Trigo somos nós, tá, gente? Estou falando da gente. Pega um trigo vivo e um trigo morto. Dá a mesma direção para os dois. Vê quem vai obedecer e quem não vai. Pega um trigo vivo e um trigo morto. Dá uma direção que faz com que ele perca alguma coisa da sua vida pessoal. Vê quem vai se posicionar e quem não vai. Trigo vivo não se posiciona. Trigo vivo não obedece. Trigo vivo não se submete à autoridade de ninguém. Trigo vivo tem sempre uma resposta na ponta da língua para dar para o pastor ou para a liderança. Trigo vivo tem sempre uma resposta para dar, um questionamento para fazer. Ah, mas por que fulano não fez? Mas pega um trigo morto. Pega um trigo que está entendendo que para ser chamado, para corresponder a algo, tem que morrer. Tem que obedecer e manda ele fazer alguma coisa para você ver qual vai ser a resposta dele. Pega um trigo morto e diz para ele que ele precisa abrir mão de uma coisa muito valiosa na vida dele e vem, espera pela resposta dele. Agora, quando você pega um trigo vivo, ele está cheio de vontade, ele está cheio de questionamento, cheio de desculpa. O trigo vivo dá trabalho para a liderança. Trigo vivo é peso, porque trigo vivo se transforma em joio. Trigo que não morre, ele vira joio. E o joio só vem para o quê? Destruir. Para trazer peso, divisão. Começa a prestar atenção em alguém próximo ou até em você mesmo. De repente você é um trigo vivo até hoje. Não sei. Eu até pouco tempo era trigo vivo. Tenho entendido as duras penas. Tenho entendido que eu preciso morrer e tenho morrido.